Retornando com nossas resoluções de questões, mais uma questão solicitada, dessa vez pelo companheiro Júlio César, também no Facebook, tá bom? É um problema do primeiro grau que eu estarei fazendo de dois caminhos, primeiro por raciocínio lógico e finalmente farei por equação do primeiro grau, tá bom? Como se fosse álgebra, tá bom? Então, gente, vamos fazer? Diz assim a questão. Em uma determinada estante, tem-se 80 livros em cada prateleira. Se aumentarmos 3 prateleiras, ficará com 50 livros em cada uma delas. Calcule o número de livros. Gente, vamos raciocinar aqui? Primeiramente, eu quero fazer esse problema usando o raciocínio lógico, né? A gente tem que começar a encarar a matemática sempre pelo lado do raciocínio. Tá certo? Depois a gente vai fazer por álgebra, mas por enquanto vamos começar a brincar um pouco com o que a gente tem no problema. Vamos fazer como se a gente estivesse montando essa prateleira. Tá certo? Vamos lá, vamos raciocinar comigo, olha só. Se as 3 últimas prateleiras possuem 50 livros cada uma, não é isso? Quando ele colocou mais 3 prateleiras, ele colocou nessas novas prateleiras 50 livros. Tá certo? E aí eu pergunto a vocês, esses livros saíram de onde? Vocês vão de concordar comigo que ele não comprou livro, não chegou livro novo, nada disso. Ele retirou esses livros da estante original. Na estante original, nós tínhamos 80 livros por cada prateleira. O que ele fez, então? Para montar essas 3 últimas, cada uma delas com 50 livros, vocês concordam comigo que ele tirou de cada uma das anteriores 30 livros? Para vocês perguntariam, mas por que ele tirou 30 livros? Ele não está falando que com as novas 3 prateleiras, todas as prateleiras ficaram com 50 livros? Então quer dizer o seguinte, se eu tinha 80 originalmente, eu precisei tirar 30 livros de cada uma delas. Tá certo? Vamos ler, vamos continuar lendo aqui. Se essas 3 últimas possuem 50 livros em cada uma, temos aí um total de 150 livros. Quer dizer, essas 3 últimas têm 150 livros. E de onde saíram esses 150 livros? Esses 150 livros saíram daquelas anteriores da estante original. Se esses livros foram retirados 30 de cada vez de cada uma das prateleiras originais. Tá claro isso? Gente, como é que eu consegui montar 150 livros? É que eu tive... Que quantidade de prateleiras eu mexi lá em cima? Eu tirei 30 de cada uma. Se eu dividir os 150 por 30, que é o que eu tiro de cada uma delas, eu chego ao resultado 5. Isso quer dizer o seguinte, eram originalmente 5 prateleiras. Não é? Eu tirei 30 de cada uma. 30 vezes 5, 150. Foram essas últimas 3 que eu pude montar. Tá certo? Então, se aí que eu estou concluindo, eram 5 as prateleiras originais. Em cada uma delas havia 80 livros. 5 vezes 80 eram originalmente 400 livros. 400 livros. E agora também são 400 livros, só que ele remontou. Não é isso? De repente ele está querendo tornar mais leve as prateleiras, está ficando muito pesado. Ele colocou mais 3 prateleiras e fez uma redivisão. Acabei de descobrir que eram originalmente 5 prateleiras, e o total de livros é 400 livros. E esse não é isso, gente. Como é que ele vai montar? Imagina aí, você tem a tua prateleira, beleza, né? Você bota mais 3 prateleiras. Perfeito? E você sabe que cada uma delas, o problema está dizendo isso, vai ter 50 livros. Se são 3 prateleiras, vezes cada uma delas tem 150 livros. E de onde saiu esses 150 livros? Saíram dos 30 livros que eu tirei de cada uma das prateleiras. Se eu dividir 150 por 30, eu chego ao valor 5. Ou seja, eu tinha 5 prateleiras, das quais eu tirei de cada uma, tirei 5. Tá bom? Então acabei de descobrir o seguinte, eram 400 livros. Tá certo? Raciocínio lógico. Não fiz conta, só conversei com vocês. Perfeito? Então, vamos fazer agora por álgebra. Vocês vão ver como é que é fácil. Olha só, vamos chamar de P o número original de prateleiras, né? No início, tá bom? Era o número P de prateleiras, tá certo? Vamos ver qual é o total de livros nas duas situações. Vocês concordam que na primeira situação o total de livros é 80P? É 80 vezes o número de prateleiras. Tá claro isso? Na segunda situação, lembra que o livro continuou a mesma quantidade. Não chegou livro, não saiu livro. Os livros são os mesmos. Na segunda situação, o que eu tenho agora? Eu tenho 50 livros, só que eu tenho agora uma quantidade maior de prateleiras. Eu tenho o quê? O original de prateleiras mais 3. Ou seja, eu tenho P mais 3. Vocês concordam comigo que isso é a quantidade de livros? Isso é a quantidade de livros. 80P, quantidade original de livros.
50 que multiplica P mais 3, nova quantidade de livros, que sabe, a gente sabe que é a mesma quantidade. Não se perdeu livro, não se comprou livro, não chegou livro nenhum, nem se emprestou livro algum. A quantidade de livros é a mesma. E aí, ó, 80P é igual a 50 que multiplica P mais 3. 80P é igual a 50P mais 150, nosso famoso chuveirinho, tá certo? Olha ó, o 150 aqui. Esse 150 a gente já tinha conversado lá em cima. Olha como ele apareceu aqui de novo, tá certo? E agora, leva o 50P para o primeiro membro, 80P menos 50P, isso dá 30P igual a 150, P é igual a 5. Acabei de encontrar, como eu já tinha visto anteriormente, que o número original de prateleiras é 5. Esse é o número original. E o novo número? 5 mais 3, 8. E agora quer ver, para a gente verificar se está certo? Não eram 80P a quantidade de livros? Se são 5 prateleiras, 80 vezes 5, 400 livros. Vamos ver a segunda etapa do problema. Né? Na remontagem da nossa estante aí, tá certo? Agora eu tenho 50 livros, só que eu não tenho mais 5 prateleiras apenas. Eu tenho 5 mais 3, 8 prateleiras, 50 vezes 8, claro, 400 livros. 50 vezes 8, 400 livros. Perfeito? Resposta certa, 400 livros. Uma bonita questão que nós temos por dois caminhos. Uma usando aritmética pura e simples, sem fazer conta alguma, só usando o nosso raciocínio lógico. E a segunda, usando a resolução clássica por álgebra, usando problemas de equações do primeiro grau. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, espero que os amigos tenham entendido e até a nossa próxima videoaula. Essa videoaula foi ministrada